Olá! Na última segunda-feira, dia 4, a Câmara Municipal de Guanhães retomou suas atividades após o recesso do mês de julho. Tenho vários amigos que acompanham regularmente as sessões da Câmara, alguns por questões de trabalho. Eles me informam que meu nome foi citado algumas vezes em plenário durante a última sessão. Faz parte. Procurei a ata da sessão para saber das novidades nas ações do Legislativo e nada. Não há nem sequer uma ata, nem com os relatos das sessões que lá estavam no ano passado, na tal página da Câmara na internet. Eu acho um absurdo que a mesa diretora não perceba que isso é o que mais danifica a imagem da instituição Câmara Municipal de Guanhães para o público em geral. Será que foi essa a única forma que o presidente da casa encontrou para eliminar os erros crassos nas atas que lá estavam? Acho interessante que agora andam preocupados com danos à imagem da casa. Apesar da dita preocupação, em vez de cuidar da saúde da Câmara, falo de transparência e cumprimento de suas funções como a fiscalização do Executivo. Em vez disso, simplesmente resolvem ficar atentos e atacar quem analisa a postura dos edis, de como eles votam, se realmente cumprem seu trabalho de acordo com os anseios do povo ou não. Interessante é que, pela forma como alguns vereadores criticam a imprensa, incluindo os colegas da Rádio Vida Nova FM e da Folha de Guanhães FM, que estão sempre lá buscando informações para os cidadãos, eles acabam legitimando, autenticando as minhas críticas. Serei mais claro agora. Siga-me neste exemplo. Imagina você mesmo, você que ouve a nossa prosa com tanta atenção e carinho que me desconcerta e me emociona. Imagina que você recebe por mês um salário de R$6.000 e que tenha direito a 2 meses de férias por ano. Ou seja, que trabalhe apenas 10 meses e ainda assim receba o 13º salário. Tá imaginando? Peço que continue. Preciso acrescentar o detalhe de que, para receber esses 13 salários, que totalizam R$78.000 por ano, seu trabalho só lhe cobre, sem muita firmeza, diga-se de passagem, a sua presença física 2 vezes em cada mês. Aposto que você faria tudo para nunca faltar ao seu serviço, não é mesmo? Trabalhando o mês inteirinho, dificilmente você falta para não ter descontos e garantir sua produtividade e sua qualidade de bom funcionário, não é? Aposto que se soubesse que sua presença em uma das reuniões mensais fosse importante para resolver algo para as pessoas que lhe deram tal emprego, aí sim é que você não faltaria mesmo. Aposto que você, então, não marcaria nenhum compromisso para esses dias, para não faltar, e assim deixar de atender aos seus empregadores. Afinal, para resolver suas questões pessoais, você teria 2 meses inteiros de recesso por ano, não é? Então, estou certo de que você entendeu bem quando falei aqui da estranha falta do vereador Osmar numa certa votação ocorrida na última sessão ordinária do mês de junho. Ele faltou porque tinha se casado no sábado anterior e viajou justamente na segunda-feira, dia da sessão. Ele ainda foi transportado até o aeroporto por outro vereador que também faltou à sessão. Isso poucos dias antes do recesso da Câmara, que dura todo o mês de julho. Aposto que você, se fosse vereador, teria a maior atenção com sua agenda pessoal e a profissional ou política. Afinal, esta ação política pode afetar milhares de cidadãos. Para quem não se lembra, entre outras coisas, no dia 16 de junho, com a ausência dos 2 vereadores,
a Câmara aprovou o projeto número 32 da Prefeitura, aquele que reajustou o salário de apenas alguns servidores. Será que os vereadores que faltaram já teriam prometido ajudar os servidores? Durante a sessão da última segunda-feira, o vereador Osmar explicou que seu casamento foi marcado 4 meses antes e reclamou do dedo de prosa e da minha opinião dita abertamente. Concordo plenamente com o vereador Osmar neste ponto. Ele e todos os outros podem se casar ou deixar de se casar quando bem quiserem. Cá para nós. Não conheço o novo casal, mas torço para que sejam felizes com a união. Eu concordo que não tenho nada a ver com a data do seu casório. Peço desculpas se minha reclamação de cidadão eleitor foi interpretada desta forma. Nenhum dos cidadãos goianenses, igualmente, nada tem a ver com a data das núpcias de nenhum político, nem com suas questões particulares e de foro íntimo. Mas quando isso interfere no trabalho para o qual todos nós cidadãos pagamos ao vereador e ao político para fazerem, desculpe, mas aí sim é totalmente da nossa conta. Na semana passada fui procurado por vários servidores municipais que me mostraram cópias de seus contra-cheques do mês de julho, em que o salário deles ainda estava abaixo do salário mínimo, diferentemente da lei que foi aprovada no dia 16 de junho. Eu, se tivesse algo pessoal contra algum político, poderia aproveitar a oportunidade para lembrar os nomes de quem votou e de quem não votou o projeto. Apenas tentei ajudá-los. Será que o vereador que não estava no dia da aprovação da lei saberia dizer a esses servidores qual o motivo? Embora não tenha acesso ao texto aprovado nem ao sancionado pelo prefeito, eu disse àqueles servidores que me procuraram que a lei aprovada em junho só foi sancionada no final de julho, depois do fechamento da folha com os contra-cheques que receberam. Assim, ao que tudo indica, neste mês de agosto, o salário deverá, enfim, ser reajustado. Se alguma vez, na intenção de auxiliar a população, meus comentários são mordazes, irônicos e até um pouco rudes, não é por nada pessoal contra ninguém. É justamente porque eu não entendo que um político eleito seja uma celebridade, um destacável, como um rei ou um príncipe que precisa ser reverenciado a todo instante. Vejo-os como trabalhadores pagos pelo povo para agir por eles, para melhorar a qualidade de vida deles. Trabalhadores que, embora não possam ser demitidos por não trabalharem direito, por faltar ao serviço, precisam e devem ter seu trabalho avaliado. O que tenho feito é justamente isso, de acordo com a liberdade de expressão e de imprensa garantidos pela Constituição Federal. Entendo a liberdade de imprensa da mesma forma que o jornalista e radialista e professor de comunicação e marketing Jorge Serrão. Ele diz que a liberdade de imprensa é uma projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, e assim tem conteúdo abrangente, compreendendo, dentre outras prerrogativas, o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar, o direito de criticar. O interesse social que legitima o direito de criticar, segundo ele, está acima de eventuais suscetibilidades das figuras públicas. Mais exatamente sobre o que fazemos aqui nas ondas da Rádio Vida Nova FM, vale repetir o trecho do que a promotora doutora Josiane Moreira Soares Malaquias, do Ministério Público de Guanhães, escreveu em abril deste ano, no termo de arquivamento de uma reclamação feita contra nosso dedo de prosa. Ela diz assim, abre aspas,
cumpre salientar que os políticos estão sujeitos de forma especial às críticas públicas, sendo indispensável garantir à população em geral e à imprensa larga margem de fiscalização e censura de suas atividades. Assim, as informações de caráter público devem ser liberadas e até mesmo incentivadas, sendo válida, democrática e efetivamente necessárias as informações veiculadas pelos meios de comunicação como forma de garantir a plenitude do Estado democrático de direito. Fecha aspas. Concordo com a fala do vereador Osmar no plenário da última sessão, na qual ele me chama de jornalistazinho. Afinal, eu tenho apenas 1,73 m de altura e estou longe de ser um gigante. Mas também estou ciente de que estou aquém da estatura da legítima representação pública de qualquer vereador eleito com algumas centenas de votos. Mas não me preocupo em parecer maior do que sou. Respeito o juízo de valor que, por meio de diminutivo, ele fez da minha atuação profissional. Estou também tranquilo quanto a esta minha atuação aqui, feita de forma voluntária, sem qualquer pagamento ou vínculo com ideologias ou partidos. Tenho recebido suficientes avaliações sobre o que faço de várias formas e críticas bem mais construtivas. Compreendo e respeito a posição e ação do vereador indignado. Acho, no entanto, que ele poderia abrir sua mente e me ver como aliado ao seu trabalho público, principalmente ao de fiscalizador, trabalho que é muito bem remunerado, e nunca me ver como inimigo, pois não o sou, nem como uma má companhia. Se o fosse, eu andaria sozinho. Digo o mesmo ao vereador Nelci, que na sessão de segunda-feira reclamou da divulgação da notícia de que seu carro, estacionado em local proibido, fora corretamente rebocado pela polícia. Digo o mesmo também ao presidente da Câmara, vereador Nivaldo, que parece considerar que a divulgação dos atos dos vereadores feita por mim prejudica a imagem da casa que ele preside. Estranho é que as questões que levanto permaneçam sem respostas. Estranho é que nenhum deles tenha se preocupado ou reclamado dos relatos que li na prosa do dia 12 de junho, por exemplo, em que vários cidadãos avaliam de forma bem negativa a atuação da maioria dos vereadores. Ainda assim, eu os convido para a reflexão. Senhores vereadores, vamos pensar mais no povo do que no próprio umbigo? Falo do povo que os contratou ou que os elegeu e que, a duras penas, paga os impostos que sustentam toda esta casa legislativa e respectivas regalias, mas mesmo assim não recebe os serviços públicos que merece. Que tal nos indignarmos com as dezenas de promessas não cumpridas e complicações na saúde? Que tal exigir explicações do Executivo e do Sindicato dos Servidores Públicos para tanta perseguição e tanta nomeação indiscriminada de parentes para os cargos? Que tal se preocupar com as constantes tentativas de cercear o direito de imprensa, desrespeitando a Constituição? Que tal se preocuparem com o estouro da folha de pagamento e do orçamento municipal? Que tal exigir as prestações de contas da Prefeitura, de acordo com o que determina a lei orgânica? Vamos nos indignar todos juntos, então, com a falta de remédio na farmácia central, com gastos faraônicos com publicidade, com as obras sem projetos que só jogam dinheiro fora, com o rolo da contratação do transporte escolar, com a falta de fiscalização do Executivo, com a falta de transparência não só do Executivo como da própria Câmara?
Se quiserem tais mudanças em benefício dos habitantes de Guanhães, este jornalistazinho aqui poderá ser uma grande companhia e estará aqui para apoiá-los. Sempre sem medo da verdade dos fatos e pontuando minha opinião de cidadão, que tem sido bem parecida com a de muitos guanhanenses. Mas, se insistem em continuar nos forçando a comemorar como idiotas, como diria Renato Russo, a cada fevereiro e feriado, acho que vai faltar espaço no plenário para reclamarem da atuação da imprensa. Digo isso depois de ler a cristalina jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo ministro Celso de Mello, sobre liberdade de imprensa, que diz assim, abre aspas, não caracterizará hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgar observações em caráter mordaz ou irônico, ou então veicular opiniões em tom de crítica severa, dura ou até impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública, investida ou não de autoridade governamental. Fecha aspas. No próximo domingo, aproveite para festejar a vida e também a memória de seu pai. E se aproxime mais de sua família. Deixo meu abraço a todos os pais da cidade. Para meus irmãos e cunhados em particular, meu abraço especial com a saudação: Salve Juca, nosso eterno marujo sem barco, soldado sem farda. Com um grande abraço aos amigos Noraldo, Eduardo Maia, Juliano Nunes, Matheus, Roger Silva, Lucília, Vera Lúcia Miranda, Roger Rocha, Érica, para o agora 4.1 Laurence, a minha sobrinha Fernanda, também estreando nova idade, ao Buduga, ao Eduardo Coruja, da Duarte Construções, lá na Gabriel Lotte, o fotógrafo Juca Leão, o seu Venâncio, o Jorge Caiana e o Tipinho lá do Alto do Cruzeiro, para a Rosa, Jussara, o Pedro, a Carminha e o Joeme lá do Pito, e para a Maria do Porto, Maria Borges e Marião do Alvorada, fecho essa prosa, citando a sabedoria de Bob Marley. Às vezes, construímos sonhos em cima de grandes pessoas. O tempo passa e descobrimos que grandes eram os sonhos e as pessoas pequenas demais para realizá-los. Até a próxima prosa. Um abraço.